alguém tiver o celular ligado, desligue. Vou repetir. Se alguém tiver o celular ligado, desligue. Desligue. Vou esperar vocês desligarem. Para que não haja preocupação nem para você, nem para os outros que estão aqui. Desligados os celulares? Sim. Meus irmãos, o Evangelho de domingo passado falava da extraordinária figura de São João Batista. O discurso, a pregação de Jesus acerca de São João Batista era algo muito, como diríamos, surpreendente, talvez não tanto, algo enigmático, um pouco, mas algo eloquente, algo muito cativante. As características que Jesus dá a São João Batista, o grande pregador, o grande profeta de fogo, inflamado de Deus, radical, incisivo. Hoje se diria duro, mas pleno de amor verdadeiro, que desejava preparar o povo para receber o Messias, receber o Senhor. Jesus fala de São João Batista e pergunta para aquela multidão, o povo que está escutando, diz: o que fostes ver no deserto? O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sabe o que é um caniço? Aquelas camas nos prédios, assim, ficam balançando aquelas caninhas que nascem dentro d'água. Um caniço agitado pelo vento? Algo quebradiço, mole, frágil? Não. O que fostes ver? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Homens elegantes de roupas finas? E o próprio Jesus responde: mas tais homens elegantes e com vestes finas estão nos palácios dos reis, e não no deserto. O que fostes ver então? O que fostes ver então? Um profeta? E Jesus mesmo responde: eu vos digo, não apenas um profeta, alguém maior do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à minha frente para preparar os caminhos do Senhor. Eis que envio o mensageiro à minha frente para preparar os caminhos do Senhor. Como Elias, dele Jesus disse também: entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Entretanto, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Meus amados irmãos, esta palavra de Jesus introduz bem algo que gostaria de dizer aqui esta noite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês novamente. Eu estive aqui ano passado, em pegar setembro, agosto do ano passado, congresso da Legião de Maria, e de garoto de conhecer grande sacerdote dessa terra, Monsenhor Rômulo, um padre sério, zeloso da sua liturgia. Eu digo isso, sabe por quê? Porque eu viajo, sou missionário no Brasil e em vários lugares do mundo. Muito raramente se encontra um padre assim. Então eu preciso falar: vocês são privilegiados. São privilegiados pelo sacerdote que vocês têm. Muito privilegiados. Doutrina católica. Se vocês soubessem, talvez alguns não saibam, o que tem sido pregado pelos
graça e privilégio que vocês têm de ter o santo sacerdote de boa doutrina. Deixe o meu abraço e o meu pedido de bênção a ele, caso eu não veja. Transmita aqui a minha gratidão, o meu abraço e a minha bênção também. Meus irmãos, o que fostes ver? O que vocês vêm ver num grupo de oração? O que vocês buscam na igreja? O que fostes buscar na casa de Deus? Curas. É isso? Querem ver algum espetáculo? Gente encapetada ou desencapetada? Querem ver aleijados levantando? Coisas mirabolantes, extraordinárias? É isso que buscam? O que buscam afinal? Uma palavra de consolo? O que buscam? O que vieram ver? O que vão fazer em cada missa? Ou em cada grupo de oração? Ou no cenário que participa? O que buscam? Eu não sei o que trouxe cada um. Deus sabe a motivação do coração de cada um. Eu não sei o que trouxe vocês, a razão pela qual vieram, mas sei com muita convicção e certeza o que Deus quer falar para vocês. Isso eu sei, porque não é novidade. Acima de qualquer coisa, em relação à sua vida, o que Deus quer é a tua salvação. E está aqui o grande problema dos católicos de hoje. O grande problema está aqui. As pessoas, mesmo aqueles que frequentam a igreja, a grande parte das pessoas, mesmo aqueles que frequentam a igreja, pouco têm se interessado pela própria salvação, menos ainda pela salvação dos seus irmãos. Não têm se interessado. São múltiplas, variadas as razões que levam as pessoas a irem às igrejas. E por causa da contaminação pentecostal protestante, nós temos tido cada vez um número maior de pessoas indo às igrejas católicas por motivos errados. Um quer cura, outro quer emprego, outro quer isso, outro quer aquilo, outro quer ajeitar o negócio, outro quer passar no vestibular, outro quer esta, enfim. Mas para, Deus não faz milagres? Faz. Deus não pode nos dar esta graça ou aquela outra? Pode. Deus pode tudo. Mas a razão pela qual nós devemos ir à igreja não é pelos benefícios que Deus pode nos dar. A razão pela qual nós devemos ir à igreja é por causa de Deus mesmo. Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Ainda que nós fôssemos as pessoas mais doentes, cheias de todo tipo de enfermidades, ainda que nós fôssemos as pessoas mais atribuladas em nossas famílias, em nossas vidas, nós nunca poderíamos deixar de louvar e honrar a Deus, nosso Senhor, porque nós o amamos por aquilo que Ele é. Aliás, devemos amá-lo por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. O grande problema hoje de tantas pessoas que frequentam a igreja é que não amam a Deus sobre todas as coisas, amam as graças e os benefícios que Deus pode dar. Não são cristãos autênticos, são mercenários. Espero que você não se inclua no número desses, mas infelizmente é a grande parte do nosso povo que tem uma mentalidade errada em relação à religião, que tem um entendimento equivocado em relação à prática
Você que veio aqui, a pergunta que você tem que se fazer é essa: Deus é tudo para mim? Deus é tudo para você? Se você passasse pela experiência de Jó, você continuaria adorando e honrando o Senhor? Lembra de Jó? Todo mundo se lembra da história de Jó, né? Um homem rico, bem sucedido, um bom, muitos filhos, muitos servos, com muitas posses, muitas terras, muito gado, plantações, etc. Satanás pediu a Deus permissão para provar Jó. Deus deixou. E lhe tirou tudo. Os filhos morreram de maneira trágica. Seus bens foram tirados. Tudo que ele possuía, ele perdeu. Tudo que ele amava, ele perdeu. Mas continuou fiel a Deus. Depois, Satanás diz: bom, acho que ele ficou ainda fiel porque tiramos as coisas dele, mas não tocamos nele. Permita-me então tocar a sua carne para ver se ele continua fiel a ti. Satanás desafiou Deus. E Deus disse: pode fazer o que quiser, só não tire a vida. E Satanás mandou uma lepra maligna, com feridas, diz na Bíblia, desde as pontas dos pés até a cabeça. Ele chegava mal, podridão, cheio de pus, de casca de perigo. Se coçava, como diz a Bíblia, com carne de telha. Todo mundo se afastou, era repugnante, era nojento. E Jó permaneceu fiel. E Jó permaneceu fiel. Por que ele permaneceu fiel? Porque ele não amava a Deus por aquilo que Deus tinha dado a ele. Tanto que Deus tirou tudo, Deus deixou Demônio tirar tudo, e ele continuou fiel. Ele não amava a Deus porque ele tinha saúde, ele era robusto e forte. Tanto que lhe foi tirada a saúde completamente, e ele permaneceu fiel. Ele amava a Deus por aquilo que Deus era. Ele amava a Deus porque Deus era Senhor, porque Deus era o Senhor da vida dele. Por isso, ele permaneceu fiel. E depois, como diz a história, por causa de sua fidelidade, Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. Mas se não tivesse restituído, não teria problema. Ele continuaria fiel a Deus, porque ele amava a Deus por causa de Deus, e não por aquilo que havia recebido do Senhor. A pergunta que faço a você é o seguinte: você permaneceria fiel? Você permaneceria fiel a Deus? Se de repente começasse a ter doença na sua casa, seus filhos, ou seu esposo, ou você mesmo, se você caísse desempregado, e às vezes começasse então, as contas atrasadas, faltar as coisas, fome, hoje em dia as pessoas não passam a ser Deus socorro, mas falta tantas vezes a muitos por causa de situações de desemprego, por causa de situações difíceis pelas quais as pessoas passam. Falta às vezes aquelas coisas que gostariam, não tem às vezes o dinheiro para comprar uma roupa nova, um filho, um brinquedinho da filha, o filho está pedindo, alguma coisa que ela gosta de comer para poder colocar em sua mesa. E ainda assim, você louva a Deus, você glorifica a Deus.
realidade de pessoas que estão dentro da igreja, mas vivem como pagãos, que estão dentro das igrejas, que estão nas nossas igrejas, que vão a missa, que participam de grupos, de movimentos, até mesmo de comunidades, que supostamente teriam uma espiritualidade muito mais elevada. Entretanto, são mundanos. Entretanto, não honram a Deus na sua vida. E quando eu falo não honra a Deus, eu não estou falando que pessoas não têm defeitos. Irmãos, defeitos todos nós temos. Defeitos, fraquezas, limitações. Às vezes se cai, às vezes se prostra. Mas quem ama a Deus, ama. E não permanece no seu erro, no seu vício, no seu pecado. Porque ama a Deus. E portanto não faz aliança com Satanás. Não faz aliança com o seu pecado, com o seu vício. Mas rompe com o mundo, porque quem é cristão autêntico sabe que não é possível servir a dois senhores. Esta palavra, em São Mateus capítulo 6, versículo 24, ela é inequívoca. É uma chama de axioma da vida espiritual. O que é um axioma? É uma lei fundamental. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Porque ou amará um e se desprezará o outro, ou dedicar-se a um e odiará o outro. Ninguém pode servir a Deus ao mundo, como vai dizer São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adultos, não sabeis, quem ama o mundo é abominável de Deus. Todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Por quê? Porque não é possível servir a dois senhores. O que preocupa é esta realidade atual. Muitos católicos pensam que sim, que se pode servir a dois senhores, porque afinal Deus não é misericórdia. Deus é misericordioso, mas não é palhaço. E diz a palavra de Deus, lá na primeira carta, na única carta que São Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz o seguinte: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E o que nós estamos vendo hoje é uma multidão de pessoas escarnecendo do Evangelho de Deus nosso Senhor. Não levam a sério a palavra de Deus. Não levam a sério aquilo que está escrito na Escritura. Não levam a sério aquilo que foi pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que foi pregado pelos santos apóstolos, aquilo que foi a razão do derramamento do sangue de tantos mártires, aquilo que foi a razão dos sofrimentos, entendeu? E da fidelidade de tantos homens e mulheres que nos precederam na fé. Homens e mulheres dos quais o mundo não eram dignos, e entretanto nos deram um testemunho de um amor valoroso a Deus. Eles entenderam isso. Não se pode servir a dois senhores. E entretanto hoje, grande parte do nosso povo vive assim. As pessoas pensam que pode ir à missa e depois estar assistindo novela. Você não vai pensar que loucura é isso? Assiste novela para Deus, depois eu vou para o Satanás. Vocês então estão testemunhando contra vocês mesmos. Deus está gravando aqui. Pessoal, Deus está gravando. O Capeta também tem um gravador dele. Dia da sua morte, o Capeta vai falar assim: escuta, aquele dia lá o padre falou que um dia assistir novela, você até pode ir. Mas depois saiu da sua cara para dar a pregação e foi ver o capítulo da novela. Hipócrita! Ide maldito pelo fogo eterno. É o que dirá o Senhor. Porque não é quem disse, Senhor, Senhor, que ia correr no céu. Mas aquele que faz a vontade do Pai. Estou falando aqui de novela, mas a lista é grande. A novela, os Big Brothers da vida, é uma suruba televisiva chamada Big Brother, Fazenda e outras coisas do gênero. Esse lixo de Satanás. Malhação, que devia chamar Malha do Campo, então, e outras coisas semelhantes. Quantos católicos, ao menos que tenham título de católicos, vão à missa? Depois vai assistir isso em casa. E se acham católicos? Vão à missa, mas estão frequentando ambientes que desagradam a Deus.
Só que um pouco invertida, né? Se o Curadarço, o Santo Curadarço, visse os bailes de hoje, sabe o que ele ia dizer? Ele ia dizer o seguinte: eu não sei se o inverno subiu ou se a terra desceu. Só sei. Cuidado com uma coisa. Esses ritmos do mundo estão entrando dentro da igreja já faz tempo. Olha, eu já denunciei, já levei muita cacetada para denunciar essas porcarias, essas imundícias, entendeu? Esses ritmos mudando, é samba, é rock, é forró, é gafieiro, forró católico, samba católico. Olha, existe ateísmo católico? Existe espiritismo católico? Não existe isso, não existe rock católico. É uma blasfêmia dizer, vamos lá na cristoteca. Que é isso? Eu espero que vocês não façam essas porcarias por aqui, entendeu? Porque quem faz isso, mesmo que seja a melhor intenção do mundo, está trabalhando para o Satanás. Porque está trazendo para dentro da igreja o mundo. Não se atrai, isso é uma estupidez. Eu sei que tem pessoas, às vezes, pessoas muito boas, com boa intenção, fazendo tais coisas, mas isso é de uma falta de discernimento tremendo, é falta de inteligência mesmo. Como é que se pode querer atrair as pessoas para Deus usando as coisas do mundo? Que loucura! Quem quer fazer isso está se, na verdade, está servindo de instrumento para o encardido, como dizia o Patel, está servindo de instrumento para o Satanás. Porque no fundo, ainda que tenha boa intenção, o resultado não é bom. Como é que se pode querer atrair as pessoas para Deus usando as coisas do mundo, quando a palavra de Deus diz: não há associação entre Cristo e Belial, não há acordo entre Cristo e as trevas, ninguém pode servir a Deus ao mundo ao mesmo tempo. Quem está nas coisas do mundo tem si o amor do Pai. Como é que alguém pode querer fazer isso? Pior ainda, quando eu digo falta de inteligência, eu digo o seguinte: mas para, a gente toca aqui no ritmo de samba ou de rock para atrair os jovens. Mas você está atraindo os jovens para quê? Uma coisa mudando. A ideia desse jovem, que essa pessoa vai ter na igreja, é uma ideia errada, uma ideia equivocada, entendeu? Para você não ter esses jovens depois dentro da igreja, você vai ter que fazer coisas mais mundanas ainda. É daí que saem aquelas aberrações, aquelas blasfêmias. Tipo, eu vi há pouco tempo, mas é que não, mas são realidades aqui, infelizmente. Missoteca. A missa, o sacerdote celebrando com aqueles globos girando no escuro, entendeu? As pessoas com copos de bebida na mão, etc. Missa. Celebrando dessa forma, por quê? Porque atraindo de uma forma mundana, você tem que fazer coisas mais mundanas ainda para poder conservá-los. Só que não vão conservá-los. Da mesma forma que eles entraram, eles vão sair. Porque não tem raiz. Irmãos, prestem atenção. Quem é melhor em fazer coisas do mundo? Nós, da igreja, ou o mundo? Explique. Quem é que faz discoteca melhor? As pessoas da igreja ou as pessoas do mundo? Fala para mim. Quem é que mais quer, quem é que mais capacidade de fazer isso? Os da igreja ou os do mundo? A discoteca é do mundo ou da igreja? Quem é que tem mais capacidade de fazer essas coisas então? Os do mundo. Você querer concorrer com o mundo, com as coisas que o mundo faz 1000 vezes melhor que você, é de uma estupidez infinita. É burrice. É isso que muitos da igreja têm feito. Nós precisamos ser católicos autênticos, ou nós não faremos o reino dos céus. Jesus disse-nos, essa palavra a gente tem que estar atento a ela. Vocês, prestem atenção, não se iludam. Eu não sei a fórmula para poder enfiar na cabeça e no coração de cada um de vocês, de cada pessoa, esta palavra de convicção. Mas está na palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Entenda isso, ou você nunca será um católico autêntico. Não se pode servir a dois senhores. Ou um ou outro. Você tem que fazer uma opção na sua vida. Chega um momento que você tem que fazer uma opção. Ou você vai seguir na mentira de uma religião mal vivida, de uma farsa, que isso não é cristianismo, isso não é catolicismo autêntico. Você vai seguir vivendo esse catolicismo xoxo, mal vivido.
tenta casar, conciliar as coisas do mundo com Cristo, ou você vai tomar a decisão de se converter de verdade? O que você quer? Tá bom assim, eu posso pecar, faço essas coisas, mas eu também faço caridade. O inferno está cheio de gente que fez isso de verdade. Você acha que isso vai salvar? Vai não basta fazer caridade. O que São Paulo fala? Está na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Ainda que eu desse os meus bens aos pobres, todos os meus bens aos pobres, sem a caridade. O que é caridade? A caridade não é a caridade de dar comida, não. A caridade significa o amor. A caridade no sentido teológico é diferente, né? Essa caridade de dar comida para o pobre, não posso pagar. Não. A caridade que São Paulo fala ali significa a terceira virtude teologal: fé, esperança e caridade. A caridade significa a graça de Deus em nós. A graça do Senhor em nós. Olha, tem muito assunto mais caridade. Político, então, nossa, quantos que fazem, né? E gente do espiritismo, e gente de todas as formas, até os pagãos também fazem. Isso em si só não garante salvação de ninguém, são coisas boas, mas em si só não garante. Porque a carta aos Hebreus vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé tem que estar caminhando junto com o amor, com a caridade. Porque a fé sem caridade é a fé dos demônios. São Tiago vai dizer na sua carta: os demônios vão mentir e treinem. Claro, a primeira carta, capítulo 1 da carta de São Tiago. Tem fé e treine, mas não obedece. Você vai ter uma fé semelhante dos demônios também. Vai dizer: eu acredito em Jesus Cristo, mas não obedece nada. É preciso tomar uma decisão. Primeiro, a consciência. Adquire uma consciência correta. Ninguém pode servir a Deus sem Deus. Ou servimos a Deus ou servimos o mundo. No Vaticano, lá no Vaticano, há uma imagem curiosa. Uma imagem curiosa e interessante. A imagem de um homem que tem o seu coração dividido. Tem metade do coração em uma mão e a outra metade na outra mão. E uma metade do coração ele está oferecendo para o santo anjo de Deus. A outra metade do coração dele, que está dividido, ele está oferecendo para Satanás, o anjo do mal. E é interessante que o anjo de Deus, lá na imagem que tem no Vaticano, ele tem então as costas viradas, como que recusando o coração, a metade do coração daquele homem. Deus não aceita um coração dividido. Não aceita. Interessante que o Satanás, lá, a outra metade do homem oferecendo para o Satanás está assim, com as mãos assim, ávido de tomar posse daquela metade do coração, porque ele sabe que depois que ele tomar posse daquela metade, o resto ele consegue também. E ele sabe, o Satanás sabe, que Deus não aceita um coração dividido. Não se exige que você seja perfeito no sentido que, olha, então você não tem nenhuma fraqueza, nenhum defeito, nenhuma limitação para fazer uma opção por Deus. Não é isso. Significa que a sua opção tem que ser verdadeira e integral. Você pode ser a pessoa mais pecadora do mundo, você pode ser a pessoa mais cheia de defeito do mundo, a pessoa mais fraca do mundo, mas a sua opção por Deus tem que ser verdadeira. Não pode ser um pai de conta, não pode ser, entendeu? Uma opção enganosa, em que você vai à missa, mas faz tudo o contrário fora da igreja. Está entendendo? É que eu quero dizer uma palavra para vocês, que vocês jovens, mas não só os jovens, serve para todos. Muito edificante. Aquele caminho que muitos têm feito, moças, senhoras, usaram sua saia do rio, na modéstia, é muito isso. Deve fazer. É algo que agrada muito a Deus. Usar o véu, modéstia, incentivo todos a fazer, porque é o que a Bíblia fala. Agora, presta atenção em uma coisa. Não adianta só usar a saia, o véu ali, na igreja, e depois sair da rua com um short desse tamanho mostrando que está no rabo. Sejam verdadeiras, tal qual na casa de Deus, tal qual em qualquer
ao invés de dominar uma coisa. É preciso ser autêntico. Repito, defeitos todos nós temos, fraquezas e limitações. Nós experimentamos diariamente as nossas falhas, mas nós temos que lutar para poder superá-las. Nós não podemos nos acomodar a uma vida de pecado. Do contrário, nós não entraremos no reino dos céus. Vou repetir o que disse Jesus. Jesus disse o seguinte: dirá ele mesmo para mim, falou o seguinte: naquele dia do juízo, muitos virão dizer: Senhor, nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos curas, me recebe aí no céu. E eu lhes direi, disse Jesus, eu lhes direi: afastai-vos de mim, malditos, operários maus. Não é quem diz Senhor, Senhor, que entra no reino dos céus, mas aquele que obedece a palavra do Pai. Aqui está o critério. Se você quer ser santo, o que vai fazer santo é isso: a obediência a Deus, a palavra do Senhor, tal como a igreja ensina. Não é interpretar segundo a sua ideia, não, segundo o seu critério, não. Nós não somos protestantes, não, nós somos católicos. Deus deixou a igreja de mundo, a igreja católica, apostólica romana, e deu a esta igreja a missão e a autoridade de interpretar a sua palavra e ensinar a verdade, comunicando a sua graça para que o seu povo se salve. Nós, portanto, seguimos a Sagrada Escritura, tal como nos ensina a Santa Igreja, que tem a autoridade de interpretar. A missão do sacerdote, de qualquer outro pregador, é de transmitir a vocês a palavra de Deus do jeito que ela é, sem falsificação, sem adulteramento, sem mutilação. A palavra de Deus do jeito que ela é. Isso chama-se profecia. Profecia não é prever o futuro, não. Profecia é pregar a palavra de Deus do jeito que é. Falta hoje a igreja de profecia, a começar dos bispos e dos sacerdotes. Falta a profecia. O que é um profeta? Por que Jesus chamou o João Batista de profeta? Porque ele era um profeta verdadeiro. O que é um profeta? Um profeta, se vocês pegam o Antigo Testamento, fica bem claro isso aí. Um profeta era alguém que recebia de Deus a palavra e transmitia para o povo do jeito que recebeu. Isso é um profeta. Entende? Hoje há muito poucos profetas, porque nós recebemos a palavra de Deus integralmente na Sagrada Escritura do Catecismo. Entretanto, são muito poucos que têm a coragem de dizer aquilo que está na Bíblia, aquilo que é ensinado na igreja do Catecismo. Muito poucos. Por isso o povo está todo perdido, desorientado, comigo, ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor, essa confusão que está reinando no mundo. As pessoas trocando o certo pelo errado, o direito pelo esquerdo. As pessoas desorientadas, essa confusão espiritual. Porque não recebem a palavra de Deus do jeito que ela é. Mas também vocês têm culpa, porque são preguiçosos, não estudam a palavra de Deus e não leem o catecismo. Deveriam, hoje, com os meios de acesso, os meios de comunicação que nós temos, a pessoa tem um celular na mão, ela tem a Bíblia inteira, tem o catecismo inteiro, tem todos os documentos da igreja acessíveis, mas são preguiçosos. Preferem ficar gastando horas fofocando no Zap, no Facebook, do que estudando a Bíblia, do que buscando o conhecimento dos documentos da igreja. Presta atenção, entenda que a tua vida aqui vai terminar. Querendo ou não, você vai morrer. E se você não estiver preparado, você vai para o inferno. Não brinque com a tua salvação. Nós só temos uma vida aqui. Reencarnação não existe, não. Isso é doutrina de pagão, espiritismo, entendeu? Que renega
Não é assim? Pois é. O vale cachaça, vale inferno. Aliás, cachaça tem que viver esse nome. Cachaça tem que chamar capeta engarrafado. Quem que bebe fica processo. Aí você decide se quer continuar frequentando esses ambientes, assistindo essas programações, ou se quer Jesus. Ah, mas eu vou receber Jesus. Tem não tem como não. Ou é um, ou é outro. Ninguém pode se virar das coisas. Não se iluda. Não minta para você mesmo. Decida hoje. O que você quer? Você quer Jesus ou conversa? Quer Jesus ou a cachaça? Quer Jesus ou o forró? O que você quer? Você quer Jesus ou as músicas do Safadão? Quer ser safado também? Continue estudando. Agora, se você quer ser decente, quer ser de Deus, nunca mais quebre esses segredos. Quebre, não é para dar para ninguém, não. Para quebrar, entendeu? Jogar fora. Esse é você. Vai fazendo o seu exame de consciência. Confronte-se com o seu pecado. Qual é o seu pecado? Ah, Paulo, o meu pecado é que eu estou assim, muito preguiçoso para rezar. Não rezo. Não tem tempo preguiça de rezar, eu não penso. Coisas simples que a mãe do céu pediu. Rezem todos os dias. Se a mãe do céu pediu, por que ele não obedece? A pergunta é simples, por que não obedece? Por que não se esforça? Que a gente tem a tentação de preguiça, isso eu não tenho. Agora, que a pessoa se deixa levar pela preguiça, aí então está deixando se conduzir por Satanás. Tem muita gente no inferno por causa da preguiça. Porque não reza, por causa da preguiça não reza, por causa da preguiça não vai à missa, por causa da preguiça não faz caridade, por causa da preguiça se acomoda na sua situação, por causa da preguiça não cumpre os seus deveres de Estado, com pai, com mãe, com filho, com estudante, que é preguiçoso e assim não alcança as graças necessárias à sua santificação. A preguiça, na verdade, é fruto do egoísmo, da falta de amor a Deus, do pensar só em si e na sua comodidade. E isso vai endurecer o coração das pessoas. Confronte com o seu pecado. Se você fala, mas esses problemas que você falou não tem. Vamos falar mais algumas coisas então? Vamos falar aqui dos jovens que gostam de ficar. Os ficadores e as ficadoras. Recado para você, ficador e ficadora. Espero que vocês já não tenham parado com isso, se algum dia acontecer. Mas está aqui um problema. Menininhos aí, de começando aí com 11, 12, alguns até mais novos, ficando, beijando. Eu não gosto, alguns falam assim, parece uma velhinha inocente, carrossel. Não gosto, e diga aos pais, não passa, porque ensina menininhos aí a ficar namorando. Está entendendo? Novelinhas que parecem inocentes, desperta algo que não é prioridade. Está entendendo? Não é. E ensina os jovens a ficar. Por que eu falo que a malhação é mais do cão? Porque corrompe ali a pureza dos jovens, dos adolescentes. Ensina os meninos a ficarem a se prostituir. Tá, olha, um monte de delírio de boiagem. É uma viagem, entendeu? E um monte de sapatão e de lésbica, que vai despertando os sentimentos errados, levando os jovens a curiosidades indevidas, fazendo experiências negativas e eles se perdem com isso, ou entram num vício, ou então
E vem com esse papo aí, qual é o coração? Se o seu coração gosta de Deus, você mereceria ele. É isso que ele tem que fazer. Entende? Para de ficar aí usando desculpa de pagão. Nada todo mundo faz. Você quer agir com todo mundo? Quase todo mundo tem preferência. Você quer ver? Ou quer fazer com Cristo agora? Hein? Então, vocês moças e mulheres católicas, vou dizer que o que a igreja ensina não é coisa minha, nem da minha cabeça, nem do meu gosto pessoal. É catequese. Papa Pio XII vai dizer o seguinte: como é que tem que vestir as mulheres? Ele diz assim: com roupas, com mangas, que vão até perto dos cotovelos. Mangas. Tem que pôr manga. Entendeu? Manga. Precisa pôr manga. Tem que pôr manga nas roupas. Isso é catequese que o Santo Padre ensina. E a Bíblia vem nos fala sobre o Nordeste. Mangas. Diz lá: sará abaixo do joelho. A roupa da mulher é aquela que quando ela senta, cobre o joelho. Que não sejam decoradas, nem transparentes, e nem retradas em couro. É catequese do Papa. É o que ensina a Sagrada Escritura. Nossa Senhora também disse, a menina Jacinta, em 1917, 2 anos depois que ela morreu, em 1919, no hospital, em Lisboa, em Portugal, Nossa Senhora disse a menina Jacinta, ela tinha 9 anos, disse assim, ó: virá modas que ofenderão muito a Deus. Virão modas que ofenderão muito a Deus. Para Deus não existe moda, para a igreja não existe moda. Vistam-se como se veste a mãe do Senhor. Olha para a mãe do Senhor e olha para você. Cada um se olha. Entende? Nossa Senhora usaria roupa colada? Usaria? Por que muitas de vocês não usam? Nossa Senhora usaria então roupa decotada? Por que muitas de vocês estão usando? Nossa Senhora usaria roupa para cima do joelho? Sim ou não? Não. Por que muitas de vocês estão usando? Nossa Senhora usaria blusa de tirinha ao centro virada? Por que muitas de vocês estão usando? Estão entendendo? É isso que eu estou falando. São dessas coisas. A palavra de Deus ensina uma coisa e vocês estão fazendo outra completamente diferente. Toma uma decisão então. Vai seguir a Cristo ou vai seguir a moda do mundo? O que você vai fazer? Aí você fala assim: mas eu gosto assim. O diabo não gosta, vai seguir o gosto dele também. Vai ficar do jeito que o diabo gosta. O que você gosta não interessa. Quem quer ser santo faz o que Deus quer. Entende? Esta é a espiritualidade genuinamente mariana. Nossa Senhora disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça assim em cima da tua palavra. Quem ama a Deus obedece. Quem ama a Deus obedece. Põe a mão nas suas roupas. Põe o pano nas suas saias. Para de usar esses negócios rachado, colado. Joga isso fora. Tem muita gente que vai ficar sem roupa. Mas melhor ficar com pouca roupa do que ir para o inferno. Com os pedaços também. Porque não pode nem chamar de roupa. Os poderes da antiga. É isso. Mudança de vida. Começar a fazer as coisas certas como Deus quer que a gente faça. Quantos de vocês têm feito algo pela salvação dos seus? Quantos de vocês que se preocupam que os seus filhos, ou irmãos, ou pai, ou mãe, se confessem pelo menos uma vez por mês? Quantos de vocês se preocupam com isso? Quantos de vocês que têm trabalhado com isso? Quantos de vocês que tiram algum tempo da sua, ao menos uma hora na semana? Não vou dizer todo dia, mas uma hora na semana, 1 ou 2 horas na semana, para ir rezar, fazer um cenário na casa de alguma pessoa que não está na minha igreja, que não reza, que está afastado, ou que talvez nunca tenha ido. Quantos de vocês se ocupam com o bem e a salvação dos seus irmãos? Quantos de vocês se ocupam em ensinar as crianças? Sabe, eu fico tão entristecido. Você tem uma multidão de crianças que não sabem nada das coisas de Deus. Crianças que estão aí fascinadas com ídolos. Fascinadas, que estão aí com os jogadores de futebol, cantores, atrizes, atores. Um lixo. Sabe, olha, os
as pessoas ficam vazias das coisas boas, se enchem daquelas coisas que não prestam. É isso. Pais e mães que não educam os seus filhos na fé. A culpa não é das crianças, não, porque elas não têm um juízo formado de maneira adequada. A culpa é de você, pai e mãe, criminoso, que não levou a sério a santificação dos seus filhos. Você vai ter que prestar contas a Deus por isso, porque os filhos que Deus te deu foi para que você os santificasse. Os filhos que Deus te deu foi para que você os ensinasse a amar a Deus de verdade. Entretanto, a maior parte dos pais e mães católicos não estão preocupados de maneira suficiente com a santificação dos seus filhos. Estão preocupados, entendeu? Apenas que os seus filhos sejam bem-sucedidos na vida material, que façam esse curso, que sejam doutores nisso, ou doutores daquilo, que sejam alguém na vida aqui, mas acabam sendo ninguém pior, um condenado na vida eterna, porque não aprendeu com seus filhos, com seus pais, falando, ama a Deus de verdade. Não cresceram essas crianças, vendo os seus pais rezarem o texto todos os dias. Não cresceram vendo os seus pais em uma missa de maneira regular, pelo menos aos domingos. Não cresceram vendo os seus pais preocupados com a confissão, com a santificação da sua alma. Não cresceram vendo um exemplo de vida cristã. Pelo contrário, cresceram ali vendo o mau testemunho de muitos pais, de muitas mães, que colocavam todos os dias a catequese do diabo, que chama-se novela, a catequese satânica, que chama-se Big Brother, entendeu? Essa imundície que tem aí enchido os lares e os corações de tantas pessoas. Pais e mães, se redimam diante de Deus. Se vocês ainda têm filhos na fase de educação que não cresceram, mude a maneira de educar. Ame os seus filhos de verdade. Eduque-os para Deus. Ensine-os o caminho da virtude. O restante eles farão por si mesmos. Ensine-os a amar a Deus. Sabe, eu sei que está para prolongar a pregação, mas tem uma coisa importante para dizer. Vocês já escutaram o testemunho da Glória Paul? Glória Paul, ela como que caiu um raio na cabeça dela, etc. Quem já escutou o testemunho da Glória Paul? Levanta a mão alto. Pouca gente. Eu trouxe a Glória Paul em Fortaleza tem uns 2 anos, eu acho, 2 ou 3 anos. Alguma coisa assim, em 2013, se eu não me engano. 13 ou 14, trouxe a Glória Paul ali em Fortaleza. Quase todos os anos que vai ter no Brasil. Esse ano não trouxe. Mas eu vi outras pessoas disseram. E interessante, sabe que ela caiu no raio dela? Estava junto com o sobrinho. O sobrinho morreu. Estava lá. E ela ficou em estado de coma. Ficou em estado de coma. Teve uma morte, chamada morte clínica. E durante a sua morte clínica, ela teve uma experiência mística. Na verdade, ela foi julgada por Cristo. Julgada. E foi condenada ao inferno. Jesus foi percorrendo todos os mandamentos, dizendo: olha, você é culpado disso, porque você fez isso, etc. E quando ela ia ser precipitada no inferno, houve alguém, um senhorzinho, um camponês, que morava a muitos quilômetros da cidade. Ela morava na capital da Colômbia, Bogotá, e ele morava nas montanhas. E ele veio de pé para poder participar da missa. Um homem de piedade, um homem santo, um homem justo. A história é real, aconteceu de verdade. Como ele chegou na igreja, agora eu vou dar um testemunho, porque Deus a fez isso. Ele chegou na igreja, sabe, para poder rezar. O homem, olha, caminhou léguas, muitos quilômetros, para ir para a missa. Quando você escuta uma coisa dessa, mas dá tanta indignação e tristeza de ver um tanto de católico que tem aí na igreja 500 metros da sua casa, 1000 metros da sua casa, e não vai à igreja. E aquele homem caminhou léguas para poder ir à missa, participar da missa. E ele, que homem, quando chegou na igreja, ele se prostrou diante do Santíssimo, do Sagrado. Sabe qual foi a oração dele? A oração daquele homem, um homem cristão, simples, casado com seus filhos. Ele chegou e disse, rezou a Deus com toda a sua alma. Ele disse: Senhor, faça mostrar-me bem. Senhor, que os meus filhos te amem, Senhor. Que os meus filhos te amem, Senhor, de verdade.
participou da missa de modo igual, passava necessidade de muitas coisas, sabe? Tinha as redes das partes comunista, a parte do exército de rebeldes comunistas. Por isso que não pode voltar em partido comunista, PP, PCdoB. Isso é pecado mortal, pecado grave. Trará a fé aqueles que votam em partidos comunistas, socialistas, como PP, PCdoB, PSDU, PSOL e assim por diante. Não pode comungar as pessoas que apoiam partidos abortistas e comunistas. Lá no país desse homem, na Colômbia, as Farc eram uma organização comunista terrorista e assombrava ali os camponeses, exigindo dinheiro, exigindo então ali vão raptar os filhos para serem guerreiros, as filhas para serem prostitutas dos guerreiros, assim. E aquilo não foi, né? Crescendo um fato, levou duas notas, uma de 10 e uma de 5. Duas notas. Uma de 10, lá é a moeda é peso colombiano. Duas notas de peso, uma de 10 e uma de 5. A de 10, ele deu na oferta da missa. Já está vendo interessante? Até nesse ponto você vê o que é conversão e não. Quem das pessoas que vão à missa pega a maior nota e coloca no ofertório? Quem? Quase ninguém. As pessoas ficam escolhendo as moedinhas menor que tem. Só aparece uma notinha de coisa. De vez em quando, uma aranha, macaquinho já está em extinção. Onça, então, não se falar. Peixe, já sabe tomar muito tempo. Não tem. As pessoas, elas dão o seu refúgio. Entendeu? A maior parte. A quem faça também direito. Faça da maneira correta. E aquele homem que disse, deu a maior nota que tinha. O 10, ele deu uma ofertória. O 5, ele foi na feira comprar 1 quilo de sal e uma rapadura. E aí a rapadura veio no jornal, a gente usa muito para olhar coisa, né? Isso já não mais, hoje precisa menos. Veio no jornal no dia anterior. Aí ele desembrulhou, tinha lá no jornal aquela notícia do raio que tinha caído na cabeça da dona Paula. Ele viu a imagem dela, que saiu no jornal, que imagina um acontecimento desse, um raio caiu no sol, saiu a foto dela, e ele leu aqui, e ele se compadeceu. Veja o que é caridade, irmãos. Veja o que é amor ao próximo. Ele se compadeceu, sabe? E ali mesmo, ele se prostrou ali, sabe? Falou, Senhor, salva esta minha irmãzinha. Se o Senhor salvá-la, eu prometo que vou ao santuário, que tem lá na Colômbia, não esqueci o nome, a pé. E naquele momento Deus escutou a oração dele. Por causa daquela oração, a glória Paulo foi salva. Por causa daquela oração, ela teve a graça de viver e de se, não só viver, de se converter. Cristo disse a ela, te dou esta chance, não porque você mereceu, mas por causa da intercessão deste homem justo que nunca me agrada. Está entendendo você que é pai e mãe? Nunca desista dos seus filhos, nunca desista do seu irmão, nunca desista do seu parente.
não querem obedecer os seus mandamentos. Não presuma receber a graça de Deus aquele que tem uma vida que não lhe agrada. Repito, defeitos todos nós temos. Não estou falando disso. Nós estamos lutando. Quem ama Deus está se esforçando para ir para o céu. Se cair, levanta de novo e se conversa e luta. Não estou falando disso. Estou falando daqueles que se acomodam com uma situação de pecado. Meus amados irmãos, nós temos que ir para o céu, é isso? Quem quer ir para o céu aí? Mas é todo mundo. Quem quer ir para o céu aí? Pois é, então quem quer ver se converte. Começa a viver o evangelho como precisa. Leva a sério a palavra de Deus. Obedece. E você se santificar. Opa, tem coisa que é difícil. Você tem coisa que é difícil. Eu tenho tanta dificuldade em tantas coisas. Para mim poder me converter um dia a dia. Eu estou pregando a vocês, mas eu sou doente de poder. Tanto ou mais do que vocês. Eu sou limitado, sou fraco. Sou um homem quebrado por tantas limitações e fraquezas. Mas eu quero ser fiel a Deus. Me esforço por isso. Por isso que toda semana eu confesso. Por isso que eu procuro rezar a usar. Por isso que eu procuro clamar a Deus a misericórdia. Porque eu sou pior do que a merda dos Satanás. Mas você quer viver na graça do Senhor. Quero ser fiel a Deus. Nós precisamos rezar. Nós precisamos tomar uma decisão de vida de oração e de fuga do pecado. E assim, pouco a pouco, nós vamos santificar. Mas olha, querem ajuda para ir para o céu? Sim ou não? Sim! Querem ajuda para ir para o céu? Sim! Você precisa de ajuda para ir para o céu? Sim! Então eu quero dar uma receita para vocês. O próprio Deus. Ok. Foi Jesus que disse: eis a minha mão. Foi Jesus que disse. Ele foi o primeiro a nos consagrar a Nossa Senhora. Perguntar para vocês: quem de vocês aqui, o tio não pode ter pecado, né? Quem de vocês aqui já leu este livro, um tratado do Verbo da Devoção, e já se consagrou? Quem leu e se consagrou, está alto. Meu Deus do céu. Eu vou até contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantas pessoas tem aqui mais ou menos? Lá, as experiências que você tem? Umas 300? Mais. Tem mais lá fora. Pois é, quantas pessoas tem aqui mais ou menos? Mais de 15. Hã? Mais de 500? por aí. 500 pessoas tem aqui. De 500 pessoas, quantas eu falei? 11? 13? Quantos se consagraram? 15 se consagraram. Eu estou perguntando se vocês querem ajuda, vocês disseram que sim, e até hoje vocês não se consagraram. A consagração está aí. Em Fátima, Nossa Senhora falou, quando ela mostrou o inferno, aquelas águas todas caindo, mostrando, para salvar os pobres pecadores, meu filho Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Fátima, Nossa Senhora pediu duas coisas, sobretudo duas coisas. Ela disse: reze um terço todos os dias e se consagre. Foram as duas coisas que ela pediu. São as duas armas que nós temos: rosário, o terço e a consagração. Se consagre. Se consagre. O demônio escondeu este livrinho aqui, ó. O Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís Bonfone escreveu. Não foi ele que inventou a consagração, não. A consagração que estabeleceu foi Jesus. Mas ele teve o mérito, o grande mérito, de escrever de maneira profunda sobre a consagração. Profunda. Entendeu? Está aqui. E o demônio teve tanto pavor, tanto medo, tanto ódio. O inferno estremeceu quando viu São Luís Bonfone compondo o Tratado da Verdadeira Devoção. Então ele teve tanto ódio que ele quis destruir o tratado. Deus não deixou. Mas curiosamente, Deus não impediu o demônio de esconder o tratado. E ele escondeu o tratado. Por que a gente sabe que ele escondeu? Porque São Luís está aqui. Deus mostrou para ele em visão, está escrito isso aqui, número 74 do tratado. Deus mostrou para ele em visão, entende? A ação do demônio, toda a revolta de Satanás, todo o medo do inferno contra
verdadeira devoção, para que os pecadores se salvem. Irmãos, de que forma a consagração nos ajuda a salvar? Jesus nos entregou a Maria, não foi assim? Não é isso que a Bíblia fala? Lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 26, está escrito isso. Jesus olha para o discípulo amado e diz para ele: filho, eis ele morre. E o mais importante, olha para Nossa Senhora e fala: mulher, eis aí o teu filho. A igreja nos explica a importância do magistério. Não eu. A igreja nos explica que na pessoa de João, toda a igreja estava representada. Na verdade, Jesus entregou aos cuidados de Maria. Não foi apenas aquele homem, ele entregou a igreja inteira, cada um daqueles que foram redimidos pelo seu preciosíssimo sangue. É por isso que eu quero fazer um parênteses importante. É por isso que, quando alguém vem com este papo, aceita Jesus, os protestantes vêm sempre essa história, aceita Jesus, tem que aceitar Jesus, levantar a mão e aceitar Jesus. Quando alguém me vem falar alguma coisa a esse respeito, eu digo o seguinte: você nunca aceitou Jesus. E a pessoa se assusta, normalmente é assim: você nunca aceitou Jesus. Se você aceita Jesus, você aceita minha vida. Não aceitou, porque se você aceitasse Jesus, você obedeceria Jesus. Lá na cruz, Jesus, ele olhou para a mãe e ele disse: eis aí teu filho. E ele nos entregou, entendeu? A Nossa Senhora. E disse: mulher, eis aqui os teus filhos. E disse para nós: eis aí a tua mãe. O que o discípulo amado fez? Você disse que segue a Escritura, você disse que acredita em Jesus. Quem acredita em Jesus obedece a Jesus. O discípulo amado, acolhendo a vontade de Cristo, diz na Bíblia que ele recebeu Maria em sua casa, acolhendo entre seus bens. Se você tivesse aceitado Jesus, você teria aceitado a mãe de Jesus também. Quem aceita Jesus faz aquilo que Jesus mandou. E Jesus nos entregou a Maria. Quem é seguidor de Cristo tem a mesma atitude para com Nossa Senhora que o discípulo amado teve. Acolhe em sua casa, entre os seus bens, deixa-se lutar por ela, formar por ela. Porque por vontade de Deus, por escolha de Deus, por eleição de Deus, ela foi tornada mãe na ordem espiritual, mãe na ordem da graça. Ela recebeu a maternidade espiritual para nos educar. De que forma ela vai então nos ajudar a salvar? Jesus nos entregou a Maria para que nós possamos ser salvos. A mesma coisa em Fátima, para salvar os pecadores. O meu filho quer estabelecer no mundo a devoção para o Imaculado Coração. Aí você vai perguntar assim: mas não é Jesus que salva? Como é que você está falando que Jesus nos entregou a Maria para que a gente seja salvo? Sim, é Jesus que salva, e é só Jesus que salva. Isso não é daí protestante, não, isso é golpe categórico, entendeu? É só Cristo que salva. Mas como você está falando que entrega Jesus nos entregou a Maria para que nós sejamos salvos? É pelo seguinte: olha, Jesus morreu na cruz para nos salvar, sim ou não? Isso significa que todo mundo vai direto para o céu? É assim? É assim? Ele morreu na cruz para nos salvar, então já está todo mundo salvo. É dessa forma que funciona? É assim que funciona? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que aderir a Cristo pela fé. É Cristo que salva, Senhor que salva. Agora, aderir a Cristo pela fé e perseverar na obediência aos seus o quê? Mandamentos. Aos seus mandamentos. Jesus disse: quem perseverar na obediência será salvo. Lá na a carta que São Paulo escreve aos Hebreus, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 12, ou 12 e 4, ele vai dizer o seguinte: buscar a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. A santidade consiste na vida da graça, e a vida da graça, essa vida em comunhão com Deus, nós obtemos essa vida em comunhão com Deus à medida que nós perseveramos na obediência aos mandamentos. Agora que você entende porque a devoção e a consagração da Nossa Senhora. Jesus nos consagrou a Maria, ele nos entregou os cuidados dela. Foi ele, não foi o Papa que inventou isso, não foi nenhum santo, foi Cristo que
alguém que se deixa educar por ela.